Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu vou começar dizendo que Deus é soberano em todas as coisas. Todas as coisas estão no controle de Deus e da mão dele não sai do controle. Então, nós precisamos, nas nossas crises, nas nossas dificuldades, saber que Deus, ele é soberano em todas as coisas. Nós estamos vivendo num tempo de muitas incertezas e a igreja tem orado, as pessoas têm orado pelo Brasil, têm buscado justiça e realmente a gente precisa orar muito para buscar a justiça de Deus e clamar muito, e Deus vai agir. Eu creio nisso. Ele sempre agiu, ele sempre cuidou e ele sempre agiu de forma espetacular quando o povo clamou pela intervenção dele em todas as coisas que têm acontecido. E a Deus pertence a justiça e não a homens. E muitas vezes o povo se afasta de Deus, o coração se afasta de Deus, acho que tá tudo normal, e começa a viver a vida de uma maneira longe e envergonhando o nome de Deus e aceitando que pessoas que não temem a Deus governem sobre nós, e nós às vezes até queremos nos alinhar aos pensamentos de alguém que não teme a Deus, né? Com coisas que nos levam mais longe da presença de Deus. E nós estamos buscando muito a presença de Deus esses dias e buscando a justiça. E nossa justiça precisa ser baseada pela fé e na esperança que o nosso grande advogado é Jesus. Lá em Gálatas 6, 7 vai falar que nós não podemos nos deixar enganar, porque a Deus ninguém engana. Ele vai trazer à tona tudo que é bom e tudo que é mal e fará justiça. E nós precisamos crer que ele vai fazer isso. E ele fala sobre a questão da semeadura em Gálatas, que tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Tudo que semear, a gente vai colher. Então a gente precisa acreditar que nosso Deus ele está atento às nossas orações, aos nossos pedidos, está atento ao que tem acontecido no Brasil, e ele vai agir. E quando Deus age, ele age de forma extraordinária. Eu estava pensando aqui, quando o povo que estava escravo no Egito clamou a Deus, buscou a Deus, ele levantou um libertador e ele usou de formas extraordinárias para que o povo saísse da escravidão do Egito, e fosse até a terra prometida. E a gente vê que ele usou as 10 pragas lá para que o povo saísse. Ele cuidou do povo de Deus por 40 anos no deserto. Ele mandava o maná dos céus, ele tirava água de pedra, ele ajudou o povo em todas as batalhas contra o inimigo, de tal forma que enquanto Moisés levantava os braços, o povo de Deus ganhava a batalha. Ele fez o sol parar e ele faz coisas tremendas para que o objetivo dele seja alcançado, que é a libertação do povo. E ele sempre nos amou e ele sempre buscou a nos ajudar quando nós clamamos a ele. E nós estamos clamando, nós estamos buscando em Deus, pedindo a provisão de Deus e a justiça de Deus no nosso país. E eu quero pedir para vocês que vocês nunca se esqueçam que Deus está no controle. Ele está no controle. Por pior que possa parecer a circunstância, ele está no controle. E se algo tremendamente poderoso acontecer no Brasil, que a princípio nós vamos achar que é horrível, nós precisamos acreditar que Deus é soberano, ele está no controle. Amém? Amém? Nós não vamos ter medo de más notícias.
Nós não vamos ter medo de má notícia, porque Deus está no controle. Nós precisamos sim nos preparar para isso, para nos preparar para tempos difíceis, nos preparar para grandes mudanças. Vocês podem sentir que nós estamos passando por grandes mudanças? A Igreja de Jesus está passando por grandes mudanças. O Brasil está passando por grandes mudanças. O Brasil vai ser outro. O Brasil vai ser outro. Por isso, prepare-se para dias difíceis, sim. Mas prepare-se com fé e crendo que Deus é soberano em todas as coisas. E nós vamos ver que na história da humanidade, as grandes mudanças que a humanidade teve na sua história passaram por crises, passaram por momentos difíceis, né? Quantas guerras aconteceram já no mundo, quantas perseguições, quanto tempo de escravidão, muitas coisas têm acontecido. Se a gente vê a história, sabe que Deus agiu em todas elas. E nós estamos no caminho, como eu disse, essa luta começou desde a queda de Lúcifer, e ele desde então tenta fazer com que a humanidade pereça, e nós já temos a salvação, nós já sabemos aonde está a nossa salvação, mas isso é história. É história narrada na Bíblia, é história narrada nos livros de história, sim, e nós caminhamos também fazendo parte da história. E eu quero perguntar para você e até para mim hoje, qual vai ser o legado que nós vamos deixar nessa história que nós estamos vivendo? Nós vamos fazer história, nós vamos fazer a mudança de mente, mudança de postura, mudança de atitudes. É essa visão que eu gostaria de deixar para você hoje. Eu peguei um livro do Alexandre Garcia, e-book, que ele distribuiu gratuitamente. E ele começa falando que quando nós não escolhemos os nossos governantes, quando nós não nos importamos com política, quando nós não queremos nem saber de política, com aquela velha frase, política não se discute, nós estamos deixando que outros conversem sobre política e governem sobre nós. E nós deixamos muito tempo de discutir. Eu digo por mim mesmo, como eu já disse nos primeiros vídeos, eu até era politizada na minha adolescência e lutava por melhorias e de uma forma ingênua assim, mas aquilo me decepcionou e eu me afastei disso. E hoje nós precisamos estar mais atentos, porque talvez eu e muitas outras pessoas tenham deixado de falar de política e levantado outras bandeiras, que nós deixamos o nosso Brasil ficar dessa forma, na mão de corruptos, na mão de pessoas egoístas e pessoas que desejam o poder. E nós estamos vivendo essa dificuldade de fazer a limpeza no nosso país. Então eu gostaria que a gente começasse a pensar em política e começasse a pensar em quem que nós estamos colocando no poder. Mas aí você vai falar assim: Raquel, a gente vai passar a vida inteira lutando? Nós estamos fazendo parte de uma história. Mas eu tenho uma boa notícia, a Bíblia também diz que basta a cada dia o seu mal, né? A gente não precisa pensar que nós estamos num tempo que a gente vai viver tudo da história num tempo só. Todas as mudanças vão acontecer de uma vez só, elas vão acontecendo gradativamente. E nós fazemos parte dessa história. Talvez o que nós estamos plantando hoje, talvez a gente vai colher na maior velhice,
talvez nossos netos, os nossos filhos vão colher. Então nós precisamos entender que a nossa participação é de construir uma história e deixar esse legado. E nós, esse é o meu desejo. Mesmo que a diferença seja mínima para o bem, a gente tem que começar a fazer hoje essa diferença. Eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer, né? E a gente precisa viver assim, de glória em glória, de dia por dia, atentos a tudo que tem acontecido, mas principalmente a gente não perder a fé. Perder a fé naquele que é soberano em todas as coisas. Profecias difíceis estão acontecendo, profecias de profetas, sim, e profecias até de pessoas que chutam o que vai acontecer. Mas tudo pertence a Deus, tudo está nas mãos de Deus. O que nós precisamos mesmo é estar preparados, juntinhos de Deus, sabendo que Ele está no controle. Eu estou sendo repetitiva, sim, mas é proposital. Deus está no controle. Eu acredito que Deus ele vai fazer grandes mudanças no nosso país. E eu e você estamos fazendo parte dessa história. Eu e você precisamos deixar que essa história seja escrita melhor do que foi nesses últimos 30 anos. Que em nome de Jesus, você não perca a fé, você não perca a esperança. Você, por pior que seja as circunstâncias que está por vir, saiba que Deus é soberano em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.